Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos continuar nosso curso e hoje trataremos do tema muito importante que é o ciclo de estudos. A gente precisa, deixa eu tirar esse óculos, a gente precisa ter algumas coisas em mente quando vamos falar de ciclos de estudos, certo? Essa é uma questão muito importante, principalmente para quem estuda para concurso e para vestibular. É simplesmente fundamental, é essencial que você monte um ciclo de estudos. Quando a gente também está falando de vida acadêmica, quando estamos falando de uma pesquisa para mestrado, doutorado, o ciclo de estudos ele é importante, ele ajuda muito, com toda certeza, mas ele não é tão essencial quanto um estudante de vestibular e um concurseiro. Porque veja, o ciclo de estudos bem feito é o que determina se a pessoa é aprovada ou não, certo? Para você ter ideia do nível de importância dessa questão. Quando estamos falando de um estudo para a vida, que é aquele estudo mais descompromissado, aí um ciclo de estudos ele ajuda a você ter mais praticidade na hora de estudar, a você alcançar certas metas, caso você as tenha, mas não é tão essencial quanto o estudo do concurso, certo? Você pode estudar com um pouco mais de leveza, com um pouco mais de, chamemos de, entre aspas, descompromisso, com muitas aspas na palavra descompromisso, aquele estudo mais despreocupado, melhor dizendo, não é tão descompromissado, é um estudo mais despreocupado. Você não tem que, digamos assim, prestar contas, ou você não tem que, como é que eu posso dizer, você não tem um desempenho a medir, né? Porque o concurso público, o vestibular, na verdade é isso, é um teste de desempenho. A sua meta é acertar cada vez mais questões, e com isso você conseguir a aprovação. Não é necessariamente você saber mais ou você estudar mais, mas você acertar mais questões, certo? Tem algumas coisas aqui. Hoje eu optei pela praticidade do espelhamento do tablet aqui, tá? É mais prático do que eu simplesmente mostrar as slides, porque eu quero brincar com algumas hipóteses aqui, certo? Novamente, a minha caligrafia não é lá das melhores, mas a gente, a gente consegue entender, né? Vamos ver aqui, o ciclo de estudos. Veja, você precisa ter consciência, primeiro, que para você montar um ciclo de estudos, aqui eu estou falando mais para um concurseiro, para um vestibulando, né? Existem diversos critérios que você pode utilizar para montar um ciclo de estudos. Critérios que vão definir até quando você estuda certa matéria e quando é que você passa para a matéria seguinte, certo? Mas o ciclo de estudo ele é basicamente você escolhe uma quantidade X de matérias. Então, digamos, você escolhe uma matéria um, você estuda ela até certo ponto, depois você estuda a matéria 2, depois você estuda a matéria 3, depois você estuda a matéria 4, depois você estuda a matéria 5, depois você estuda a matéria 6, depois a matéria 7, depois a matéria 8 e aí você volta para a matéria um, certo? Isso aqui é como se fosse o desenho de um ciclo de estudos. Agora, qual o critério que você vai utilizar para definir quanto tempo você vai estudar cada matéria? Aí vem aquela boa e velha resposta que os estudantes de direito, que os advogados e os juristas gostam tanto. Depende. Depende. Depende de inúmeros fatores. Inúmeros. Anote aí, caso você esteja passando por essa necessidade de estudar para uma prova. Uma coisa que você tem que saber: quais são as matérias que caem no concurso, quais são as matérias do vestibular, certo? Uma vez que você define quais matérias você terá que estudar, você tem que ver o peso de cada matéria. Porque em muitas provas, certas matérias valem mais pontos. Isso quer dizer que se você for mal em certas matérias, mas você for muito bem nessas matérias que têm mais peso, provavelmente você vai ficar na frente de um monte de concorrente, inclusive até mesmo você pode até passar, certo? Então, isso é uma análise estratégica que você tem que fazer, né? Isso é uma análise estratégica que depende de cada caso. Não tem como eu falar sobre tudo aqui, mas saiba disso. Existe uma coisa chamada peso de matéria, né? Então,
É a matéria de mais peso, ela é uma matéria mais importante para aquele concurso. Deixa eu dar um exemplo. O concurso da diplomacia, a matéria de História do Brasil, ela tem mais peso do que Geografia, para você ter uma ideia. A matéria inglês, português, tem mais peso, política internacional, tem mais peso do que direito para o concurso da diplomacia. Tanto é que a prova é noções de direito. Noções de direito. Então, essas noções de direito, elas passeiam por noções de direito constitucional, noções de direito internacional e noções de direito administrativo. São mais ou menos três subdivisões, mas elas têm muito menos peso do que a história do Brasil, do que economia, do que política internacional. Como é que você sabe o peso das matérias? Quase sempre o edital vai mostrar, vai dizer, inclusive a quantidade de questões de cada prova. Se eu não me engano, no concurso da diplomacia, a prova de noções de direito tem apenas 5 questões. 5. História do Brasil tem mais de 10. Tem 10. Então você vê que tem mais peso, né? Então, quais são as matérias que você tem que estudar? É a matéria que tem mais peso? É a matéria que tem mais peso. Então, provavelmente, você vai ter que estudar mais horas. É uma matéria que você tem mais dificuldade? É uma matéria que você não é bom nela? É uma matemática para um vestibular. Você é muito bom em história, mas você é muito ruim em matemática. Então, provavelmente, você vai ter que estudar mais matemática e menos história. Porque o teu desempenho bom em história talvez não seja suficiente para você passar, né, se você tiver um desempenho muito ruim em matemática. Então, mais dificuldade ou mais facilidade. Você tem que definir isso. Quais das matérias que vão cair na tua prova, quais são as que você é melhor e quais são as que você é pior? Quando você definir isso, você pode justamente distribuir a carga de estudos aqui dentro. Quando você tem muito bem definidas essas variáveis, certo? Mas vamos olhar aqui outra questão. Você, uma vez definidas as matérias que você vai estudar, você pode. Existem inúmeras maneiras. E aqui eu posso apenas dar sugestões. A decisão final é você que tem que fazer, né? É você que tem que fazer. Algumas pessoas gostam disto, delimitar um banco de horas. O que é delimitar um banco de horas? Você define que para a matéria um você vai estudar tantas horas, para a matéria 2 tantas horas, para a matéria 3 tantas horas, para a matéria 4 tantas horas, e aí sucessivamente. Digamos que a matéria um seja história e você seja muito bom em história, e a matéria 2 seja matemática e você seja muito ruim em matemática. Então você define que depois de você estudar 2 horas de história, você vai estudar 4 horas de matemática. Mesmo que para essa técnica, que é essa maneira de organizar, mesmo que essas 4 horas não sejam no mesmo dia. Digamos que eu estudei 2 horas de matemática hoje, aí daqui a pouco eu estudo mais duas, eu estudei 2 horas de história e estudei mais 2 horas de matemática. Só que aí, no meu dia, eu estudei 4 horas, 2 horas de cada uma. Acabou o meu expediente, eu não posso mais estudar hoje. Aconteceu alguma coisa, estou cansado, enfim. Vou continuar o estudo amanhã. Então, as 2 horas que faltaram para eu completar as 4 horas de matemática, eu estudo no dia seguinte. E assim você segue, tá? Essa é uma maneira que você pode fazer. Eu, particularmente, eu não gosto de dividir o meu estudo em horas. Para mim não funciona. Eu conheço gente que para essas pessoas funciona. Para mim não funciona. Como é que funciona para mim? Uma vez definido, quando eu estava estudando para concurso, eu defini a quantidade de matérias que eu ia estudar, tá? E eu defini que eu ia estudar uma matéria por semana. Para mim, essa foi uma matéria
por semana. Sabe por que que eu não defini horários assim? Vou estudar tantas horas. Ou aquele velho cronograma que você bota um tipo um calendário, também calendário. Você define tal dia da semana, tal hora eu vou estudar tal matéria. De tal hora, tal hora. Então, por exemplo, na segunda-feira, eu vou começar a estudar às 9 da manhã, até às 10 eu estudo história, digamos. Das 10 às 11 eu estudo matemática. Aí eu faço aqui uma pausa, volto a estudar 1 hora da tarde, digamos assim. Isso é só um exemplo, tá? Claro. Estudo de 1 às 14, eu estudo agora, sei lá, geografia. Isso na segunda-feira. Aí na terça-feira eu vou ver. Esse tipo de cronograma aqui comigo nunca funcionou. Eu nunca consegui estudar assim. Já tentei, não consigo. Não consigo. Para mim não funciona. Eu conheço gente que estuda assim e se dá muito bem. Eu não consigo, assim, cada modelo tem suas vantagens e suas desvantagens. Tá? Cada modelo tem suas vantagens e suas desvantagens, certo? Depois eu vou falar sobre essas vantagens e sobre essas desvantagens com um pouco mais de atenção. Mas, assim, uma matéria por semana definia que uma matéria eu estudava em uma semana eu estudava toda aquela matéria, na semana seguinte, na semana um como é que eu fazia? Uma matéria por semana. Na semana um eu estudava a matéria um. Na semana 2 eu estudava a matéria 2, só que eu revisava tudo o que eu estudei na semana um, sabe? Na semana 3 eu estudava a matéria 3, só que eu estudava tudo, eu revisava tudo que eu estudei na semana um e na semana 2. Então, tecnicamente, eu estava estudando mais de uma matéria por semana, certo? Mas em termos assim de estudar conteúdo novo, eu estudava apenas uma matéria por semana de fato, né? Para mim assim para mim esse modelo funcionava melhor, tá? Eu conheço um caso, veja, vocês devem lembrar que numa dessas aulas anteriores eu disse que eu ia mostrar para vocês aqui sugestões e mostrar para vocês modelos de estudo, modelos de técnicas, mas que no final das contas, vocês iam meio que configurar ou que confeccionar a tua própria maneira de estudar. Provavelmente você vai pegar muito tudo que eu digo aqui, tudo que eu mostro aqui, e você vai adaptar para a tua realidade. Provavelmente. Porque, no final das contas, o estudo ele é bem particular. Tá? Amigos meus, que para mim são referência de pessoas estudiosas, eles estudam de uma maneira bem diferente da minha. Só que há certos princípios gerais na maneira como eles estudam, que eu reconheço que são esses princípios que eles usam, que eles aplicam, que fazem com que o estudo que fazem com que que faz com que o estudo deles seja um estudo eh, produtivo. E não os detalhes, né? Ah, ele prefere um resumo e eu prefiro um mapa mental. Ele toma notas assim, eu tomo notas assado. Isso são detalhes, tá? Mas aqui, esse modelo que eu vou mostrar para vocês aqui é um modelo que eu acho ele super esquisito. Eu mostro esse modelo para vocês e eu já passo a falar a respeito desse cronograma de estudos aqui. Quais são as vantagens e as desvantagens? É um juiz, 16 livros. Passou no concurso para juiz. Ele tinha 16 matérias para estudar. Dessas 16 matérias, ele separou 16 livros. Livros que, digamos assim, são um geral, fazem um apanhado geral do concurso, né? 16 matérias no edital, um livro para cada matéria. Ele botava uma pilha de livro aqui, ia lendo. Na medida que ele ia lendo, ele ia botando o livro aqui no outro lado, ia botando aqui, até que essa pilha apagava e a pilha de livro estava toda transferida do outro lado. Ou seja,
Ele lia o livro de capa a capa. E quando ele terminava um livro, ele ia para o outro. Então, das 16 matérias, cada matéria estava resumida em um livro que ele tinha selecionado. E quando ele lia todos os 16 livros, ele voltava para o início do ciclo. A primeira leitura, ele fazia uma leitura simplesmente de reconhecimento de terreno. Ele não grifava nada, ele simplesmente lia, para ir se familiarizando com o conteúdo. Simplesmente lia. A segunda leitura, ele já fazia uma leitura um pouco mais detida. Claro, por já ser uma leitura, uma segunda leitura, ele conseguia ler um pouco mais rápido, mas ele já ia fazendo marcações e grifos. Na terceira leitura, ele já ia constituindo resumos e coisas assim, né? Não sei como é que ele fazia as revisões, né? Não sei como é que ele fazia as revisões e não sei como é que ele fazia, como é que ele organizava para a resolução de questões. Não sei. Esse método dele, para ele funcionou, porque ele foi aprovado, ele passou no concurso. Eu jamais estudaria com esse método. Jamais. Até porque eu não consigo ler, a maioria das coisas que eu leio, eu não consigo ler com tanta velocidade. As coisas que eu leio muito rápido, feito eu disse na aula sobre leitura, são coisas sobre as quais eu já tenho um certo domínio e já li bastante coisa. Por exemplo, o meu tema de tese, Nicolau Maquiavel. Quando eu pego um livro comentando a obra de Maquiavel, eu leio super rápido. Se estiver em português, se estiver em espanhol principalmente. Mas eu leio muito rápido. Consigo ler com bastante velocidade, porque são coisas ali que basicamente eu já sei e já me antecipo no argumento que o autor vai usar, porque eu já sei aquilo de cabo a rabo. Mas quando eu sempre estou lendo coisas novas, coisas que eu não sei ainda, eu simplesmente não consigo ler tão rápido, né? Então, esse método dele, para mim, nunca funcionaria. E quais são as vantagens e as desvantagens? Bem, esse método aqui funcionar, você tem que ser muito rápido. Você não pode demorar muito tempo, porque são, além de ser muitas matérias, 16 matérias, para você concluir um ciclo, você pode demorar muito. E não é interessante que você demore demais a voltar nas matérias anteriores, porque você vai esquecer de praticamente tudo se você demorar demais. Então, ele teria que passar pelo menos aí a cada leitura não mais do que 2 semanas para terminar um livro. O ideal seria que ele terminasse um livro por semana. Em 16 semanas ele lê todos os livros. Em 16 semanas. O que é que ele pode, o que ele poderia fazer para mitigar, para diminuir o esquecimento? Porque quando ele leu o livro um agora, daqui a quanto tempo ele vai estar lendo o livro 16 para ele voltar para o livro um? Em quanto tempo vai demorar isso? Novamente, se ele se ele demora uma semana por livro, e você lê um livro por semana, é uma carga de leitura muito, muito grande, tá? Ainda mais nessa situação dele, que eram livros muito grossos, sabe? Tinha livros aqui que com certeza tinha mais de 500 páginas. Eu não sei exatamente. Porque no direito nós temos livros que são livros gerais, digamos, sinopses, que elas têm 200, 300 páginas, mas os manuais mesmo, os manuais jurídicos, eles passam de 1000 páginas. São aqueles, os livros estereotipados, grossos, né? Então, 16 semanas são o quê? São 4 meses? É muito tempo. É muito tempo. Fica um estudo pouco produtivo. Então, o que é que ele poderia fazer para mitigar o esquecimento nesse período digamos, 4 meses? 4 meses, se ele tiver. Nossa, que caligrafia horrorosa! 4 meses, se ele tiver um ritmo de leitura muito frenético, viu? Muito frenético. Ele poderia, ao longo desse caminho, aplicar micro-revisões. Tá? Micro-revisões. Eu vou falar a respeito das micro-revisões. Eu já poderia ter falado a respeito delas na aula sobre leitura. Acabei me esquecendo, mas fica mais organizado eu colocar as micro-revisões dentro mesmo das, da aula específica sobre revisões, certo? Chegaremos lá, meus amigos. Não tenhamos pressa. Então, aqui é um problema, tá? Isso aqui é um problema.
achei tão curioso e achei que valia a pena trazer esse exemplo aqui para vocês verem que há certas formas de estudar que são meio esdrúxulas, mas para a pessoa funciona. Para mim, isso aqui não funcionaria. Eu também não recomendaria que você fizesse um estudo desse. É muito esdrúxulo. Qual é a desvantagem, qual é a vantagem desse método aqui do calendário? A vantagem você já deve ter percebido aqui. Ele é muito mais dinâmico. Você passeia pelas matérias e você volta para elas em muito menos tempo. Então, por exemplo, você não corre o risco de estudar história agora e daqui a não sei quanto tempo, 2 meses, você via estudar geografia e você ficar mais 3 meses sem estudar história. Acaba sendo mais dinâmico, mais rápido. Agora, qual é a grande desvantagem desse modelo aqui, desse modelo do calendário? Justamente a definição de horários. Justamente a definição fixa de horários. Não me agrada, comigo não funciona, porque aqui, se eu estiver falando com uma pessoa que é um leitor experiente ou um estudante mais ou menos calejado, como a gente diz aqui no Nordeste, já é meio calejado, você sabe que 1 hora, 2 horas de estudo passa num piscar de olhos. E dependendo da leitura, às vezes 1 hora, 2 horas não é nem suficiente para a gente começar a entender, ou a gente começar a desenvolver, ou a gente começar a pegar chamamos o fio da meada. Tem certas leituras que eu faço que quando eu, assim, quando eu tava, até quando eu estava usando esse método aqui de calendário, quando eu estava começando a pegar o ritmo no estudo ali da matéria, eu olhava para o relógio e pensei, putz, já passou 1 hora. Agora já era, eu tenho que trocar de matéria. E eu achava isso muito contraproducente, porque no momento em que eu estava pegando o ritmo, no momento que, a gente diz aqui, quando você estava começando a engatar, sabe? Quando estava começando a engatar, que você ia pegar o ritmo para estudar o negócio e ir a fundo, você tem que parar, sabe? Para mudar de matéria. Me desculpe dizer, mas isso é broxante, tá? É como se você tivesse lá e do nada você brocha. Pronto. É a sensação que eu tenho quando eu tenho que estudar com horas definidas. Não, não acho nem um pouco interessante. Qual é uma. Existe aqui esse do calendário banco de o calendário e banco de horas, ele é muito semelhante, porque aqui você, digamos, você está na segunda-feira, você só vai passar para matemática quando chegar no horário de matemática. E no banco de horas é semelhante, porque você vai passar de uma matéria para outra quando cumprir a carga horária. Só que às vezes você cumpre, você está lá, você estipulou que você vai estudar 4 horas de matéria. E quando você completa 4 horas, você está num momento em que não é interessante você parar de estudar, porque você está justamente nesse momento de pico, nesse momento de foco, tá entendendo? Existe um estudo, eu li isso há muito tempo, que a gente demora, em média, 20 minutos para alcançar um estado de foco, sabe? 20 minutos para você alcançar um estado de foco. E quando você está no processo de foco e alguma coisa quebra a tua concentração, você vai demorar na faixa de 30 minutos para recuperar esse teu foco anterior. É por isso que é tão importante a gente estudar com a menor possibilidade possível, sim, a menor quantidade possível de possíveis distrações no nosso ambiente. Pessoas chamando, barulho, telefone, por conta disso aqui também. E, em certa medida, esse tipo de estudo de banco de horas, de calendário, ele traz isso. Por que eu não acho producente, eu não gosto. Porque às vezes você está no ponto de muito foco, de muita produtividade, quando você olha o relógio, já bateu o banco de horas, ou já chegou no horário de você mudar de matéria, você tem que interromper aquele processo. Isso é muito contraproducente. Em certa medida, esse modelo aqui, que para mim é o modelo que para mim funcionar melhor, de uma matéria por semana, ele evitava todos esses inconvenientes. O grande inconveniente
desse modelo de uma matéria por semana é que em alguma medida ele se assemelha um pouco com esse aqui dos 16 livros. Você corre o risco de passar muito tempo em uma matéria só sem ver as outras. E você corre o risco de você passar muito tempo se você não fizer as revisões da maneira correta, se você não fizer as revisões com a frequência necessária, você corre um risco de quando você tiver na matéria 10, você já está há muito tempo sem ver a matéria um e 2, digamos assim. Então, esse é um risco que você corre, que você tem que prestar atenção nisso para você não cair nesse erro, entendeu? Agora, qual é outro modelo que ele se assemelha um pouco a este de uma matéria por semana? Ele se assemelha, mas ele também se assemelha ao modelo de calendário, ao modelo de banco de horas. Ele é parecido, mas em certa medida ele é bem particular. É o modelo da estudar por temas, por quantidade de temas. Que caligrafia tenebrosa, meu Deus. Você, ao invés de você estipular uma quantidade de horas para você estudar, aqui, ao invés de você estudar com um calendário fixo, outra coisa, quando você define um calendário fixo, às vezes a tua agenda acontece algum imprevisto. E você, porra, segunda-feira das 9 às 10 eu tinha que estudar história. Agora já era. Aconteceu algum problema das 9 às 10 eu não pude estudar. Eu tive que sair de casa para fazer não sei o quê. E agora? Quando é que eu vou estudar história? Vou ter que esperar uma semana para voltar para estudar? Vou perder isso aqui? Esse é um problema. Entendeu? Isso é um problema. Então, quando você define que você vai estudar por temas no teu ciclo, ao invés de você delimitar uma quantidade de horas por matéria, ao invés de você ficar preso a um calendário pouco dinâmico e um tanto arbitrário, porque a gente tem um monte de intercorrências, é muito difícil você seguir um planejamento tintim por tintim, detalhe por detalhe, é muito difícil, às vezes você não consegue fazer, sabe? E você ficar preso a um calendário, você vai se sentir improdutivo e você vai ficar angustiado por não estar conseguindo seguir, por não conseguir seguir o calendário. Né? Você pode delimitar em cada matéria uma quantidade específica de temas que são cobrados. Isso fica muito mais dinâmico. Então você define que na matéria um o edital diz que você vai ter tantos e tantos e tantos e tantos assuntos que caem lá. Você seleciona uma quantidade, um, dois, três, aí vai na tua estratégia. Né? Você tem que estudar direito constitucional. Aí você define lá em direito constitucional, você vai estudar controle de constitucionalidade e processo legislativo. Tá? Controle de constitucionalidade e processo legislativo. Definiu isso? Controle de constitucionalidade, processo legislativo? Você, quando terminar essas duas matérias, você vai para a matéria 2. E a matéria 2 é, sei lá, direito penal. Aí você define que você vai estudar princípios do direito penal e princípios gerais da pena. Né? Questões gerais, tipos gerais da pena, quer dizer, questões gerais que envolvem a pena, né? Os princípios do direito penal e as penas mesmo. Então, você, quando estuda esses dois temas, você passa para a matéria 3. E por aí segue. Acaba ficando mais dinâmico. Porque, por exemplo, pode ser que para você estudar um tema que cai no edital, você demore 1 hora. Ou você estude aquilo em 30 minutos, ou você estude em 4 horas. Vai depender, entendeu? Vai depender da circunstância concreta. Mas esse método de organizar um ciclo, ele acaba sendo muito proveitoso, certo? Ele acaba sendo muito proveitoso. Eu tenho mais uma dica para dar para vocês. Eu vou falar ainda aqui nessa aula. Eu vou fazer essa aula em duas partes para não ficar uma aula de 1 hora, tá? Que já estamos em 29 minutos. Mas eu vou continuar na próxima aula isso aqui, certo? De onde a gente parou.
para a gente não ficar tanto tempo aqui. Até daqui a pouco.